Vamos ver se vai gravar. Por gentileza, Sueli. Vamos, então, acalmar nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual que trabalham conosco, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais essa ajuda no dia de hoje, e pedindo que nos acompanhem, nos auxiliem, intuam os nossos professores e que nos ilumine para que possamos entender e agir de acordo com os ensinamentos que vamos receber. Que assim seja. Que assim seja. Ana, obrigada, Sueli. Ana, antes de você começar, eu queria dar um depoimento aqui. Eu fiquei muito feliz quando você postou hoje que alguns colegas, né, que faz parte do grupo, pediram para que a explanação ou o estudo fosse mais tranquilo, para que houvesse a possibilidade do entendimento. Eu fiquei feliz pelo seguinte, porque é importante essa declaração, porque mostra como as pessoas querem se instruir, as pessoas querem aprender, estão realmente pedindo algo bacana, porque faz parte, né, do aprendizado, essa tranquilidade, esse caminhar bem tranquilo. Então eu fiquei feliz por isso, porque eu sempre falo, quando eu estou na explanação, e você também, que quando as pessoas não perguntam, fica aquele silêncio, a gente fica preocupado, porque como nós sempre vai ter alguma dúvida. Então, eu achei bacana quando as pessoas pediram para você, para que pudesse ser um pouquinho mais tranquilo, devagar. É bacana que essa é a finalidade, é aprender. Então, eu fiquei bastante feliz com a tua declaração. É isso que eu queria deixar esse depoimento. Obrigada, José Roberto. Mas essa é a intenção mesmo, né? Até quando a gente estava, lembra lá? Inclusive, né, José Roberto, em agosto, estavam fazendo 3 anos já, né? Desse grupo. Que foi se renovando até ele ganhar um nome mesmo, né? Sim. Antes era só grupo de estudo online, né? Então, fazendo 3 anos, a gente vai ficando mais maduro o estudo. É, né? Verdade. Mas é isso mesmo, porque assim, a gente sempre diz, né, que a gente não tem aqui, não temos um compromisso como o EJE, por exemplo, como os cursos de carga horária, no sentido que temos que cumprir tal capítulo até o dia tal, né? Senão, aula 1, aula 2, aqui é dinâmico, por isso que a nossa programação está o tempo todo mudando, né? Sim. Acontecem imprevistos, acontecem algumas mudanças, às vezes um capítulo demanda mais estudo, então é essa a proposta mesmo, né? A única coisa que eu gostaria, já pegando o gancho que você falou, Zé, é que as perguntas a gente colocasse aqui no grupo. Porque muitas vezes eu sei que a gente não quer ligar o áudio, que a gente não quer ligar a câmera, fica meio tímido, mas é interessante a gente compartilhar aqui no grupo, tá? Essas questões, olha, estou achando o estudo muito avançado, ou posso mandar tal pergunta. Muitas vezes a gente fica meio com medo de perguntar, mas a hora é que, né? Até para a gente sentir exatamente como que está sendo. E outra questão também, né? É importante a gente vir para o estudo. Lembra quando a gente combinou lá desde o início do ano? Desde quase um ano, né? Começamos o livro dos médios em outubro, né? Estávamos quase um ano já estudando. E a gente falou, olha, temos que chegar já no nosso estudo já com o capítulo lido. Pelo menos com o capítulo lido, entendeu? Assim, eu não consegui estudar de forma metodológica, de forma sistematizada o capítulo, né? E isso é a nossa parte, a gente vai fazer junto, mas pelo menos a leitura é muito importante a gente realizar, né? E tanto que a gente pega assim, às vezes, né? 2 semanas, 3 semanas, dá o tempo para a gente ler aí um capítulo, tá certo, pessoal? E este capítulo, que é o capítulo 7º é um capítulo difícil mesmo, né? Onde ele vai falar de 2 fenômenos que, se a gente
se a gente não dominou ainda, né, as funções, o conceito e tudo aquilo que cerca a questão de perispíritos e fluidos, a gente não vai conseguir realmente caminhar direito com este capítulo. Então, eu acrescentei até mais slides do que eu tinha feito já na semana passada, para a gente trazer, né, muitas pessoas ficaram assim, mandaram mensagem, como eu disse ali no grupo, falando que não estava entendendo o conceito, né? O conceito. Então, vamos primeiro voltar um pouco, né? Isso agora, revisando um pouquinho mais aprofundado a questão do perispírito. Então, como que o processo, como que o espírito, através do uso do seu perispírito, consegue produzir o fenômeno da bicorporidade? Primeiro, né, ele depende, lembra como nós falamos na semana passada? O perispírito tem um conceito e depois ele tem as suas funções e algumas dessas funções elas dependem uma da outra. Então, por exemplo, para que o espírito consiga estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou seja, para que ele possa sofrer esse processo, ele precisa, né, ele precisa ter uma qualidade anterior, que é a expansibilidade. Então, se a gente não entende esse conceito, a gente não vai conseguir entender realmente o que é de fato, ou imaginar de fato o que seria esse fenômeno né, ou seja, do homem duplo, né, ou seja, que é a bicorporidade. Então, o perispírito, justamente por ele ser um plasma, justamente por ele ser uma matéria, né, lembrando, tudo aquilo que não é espírito é matéria. Então, se perispírito não é espírito, logo ele é matéria. Né? Então, a gente está revisando lá desde a base. Depois, essa matéria, só que ela não é uma matéria como a mesma matéria que reveste o nosso corpo físico, ou a mesma matéria que reveste o mundo da matéria, né? Dessa matéria bruta. Então a gente pode dizer que o perispírito é uma matéria fluídica, é uma matéria, como o próprio Allan Kardec nos coloca com a palavra semimaterial, né? Que ele dá a entender que é a matéria do mundo etéreo, a matéria do mundo dos espíritos. E essa matéria, só que mesmo ela sendo semimaterial, ela tem as mesmas, ela goza até demais, mas ela tem algumas mesmas propriedades da matéria que a gente consegue analisar e que a química, que a física, por exemplo, estudam. Um deles é a questão da expansão, do aumento do seu volume. Então, por exemplo, lembra na semana passada, quando a gente comentou assim, quando um médium vidente ou qualquer outra pessoa que tenha algum momento de percepção, e ela consegue ver assim, nossa, eu vi uma áurea em cima de você, que estava te abraçando, essa luz, tem pessoas que até conseguem ver cor, né, porque na mesma cor e luz também são outras funções que o perispírito tem. Então, o que isso quer dizer, né, de forma teórica? A gente fala áurea, né, isso no mundo popular, mas na verdade é uma irradiação do perispírito. Então, como que o perispírito, por que ele consegue se irradiar? Onde ele sai da fronteira do próprio corpo físico? Como que ele consegue? Através dessa função aqui, que é a expansibilidade. Alguma dúvida, pessoal? Sobre essa questão que o perispírito, ele não, apesar de ele se encontrar ligado ao corpo físico, ele consegue se expandir, ele não está totalmente preso ao corpo físico, senão a gente nem teria os fenômenos básicos de emancipação da alma, como é o sonho. Né? Então o que é o sonho? É quando a minha alma, né, é quando o espírito se emancipa e encontra-se ligado ao corpo que ainda está vivo, que o espírito ainda se encontra encarnado. E como que ele consegue fazer isso? Porque o perispírito consegue se expandir. Alguma dúvida, pessoal, ainda sobre essa questão do perispírito? Me surgiu uma essa dúvida aqui, agora. pode falar, Emerson. Um espírito, né, desencarnado, ele precisa ali de uma capacidade, né, de um apoio de um outro médium e tal, para poder aparecer, não é? Isso. Ou esse desdobramento que acontece aí, esse duplo aí, não precisaria também da mesma forma?
Nessa primeira parte do trabalho aqui, ou seja, que é só eu me expandir, eu me emancipar, eu não preciso de fluidos, porque aqui eu não estou ainda me materializando, correto? Então aqui eu só estou me expandindo. Que para que eu possa, que eu possa aparecer em outro ambiente, diferente do ambiente que o meu corpo está, e aparecer de forma visível, ou seja, material, aí é a segunda parte do trabalho. Aí sim eu vou depender desse outro médio de apoio, desse outro médio de efeito físico. Tá? Aqui, todas as almas, independente de... nem todo mundo, nem todos os seres humanos gozam desse tipo de faculdade mediúnica que é poder, né? Tanto que é raro. O Allan Kardec coloca isso como raro, né? Mas todo mundo sofre a emancipação da alma, nem que seja todas as noites quando a gente dorme. Então, se eu consigo, como é que meu espírito consegue? Porque todo o meu, o seu, todos nós, tem essa função, que é da expansibilidade. Então para que eu possa produzir fora do meu corpo, ou seja, fora do meu corpo, das esferas do meu corpo físico, ou se eu for parecer visível, ou se eu for de fato parecer material, nem que seja por alguns instantes, a outras pessoas, para antes que isso aconteça, eu preciso que o meu perispírito se expanda. Senão não tem como não tem como eu sair se o meu perispírito não tiver essa propriedade. Beleza. Entende? Obrigado. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Quando a gente está lá no curso ED, por exemplo, que são os cursos iniciais, a forma, às vezes, como é ensinada para a gente o perispírito, a gente, né, como eu sempre falo, a gente cria aquela imagem que o perispírito serve apenas para ser a imagem e a própria roupinha, embalagem do espírito, né, e que a gente vai mudando de cara, de figura, de acordo com as nossas vidas sucessivas, e depois o professor, às vezes, normalmente ele passa um slide, que, ó, eis aqui outras funções, e muitas vezes a gente ignora. Muitas vezes a gente não vai estudar exatamente o que seriam essas outras funções. E quando a gente vai para o estudo mediúnico, que é o que a gente está fazendo aqui, pelo menos de forma teórica, eu preciso voltar àqueles estudos iniciais, ver o Allan Kardec, quais são os capítulos ou quais são os autores que aprofundavam essa matéria, para poder entender, se eu não entender o que é o perispírito e suas funções e como se liga nesse processo mediúnico, isso aqui nós estamos falando de um fenômeno, né? Mas ele vai falar de vários outros. Se eu não conseguir entender, né, não estiver dominando, porque o perispírito, como ele consegue? Porque primeiro ele se emancipou, ele se expandiu, né? Se eu não dominar esses termos, eu não consigo avançar aqui no estudo, né? Então, por isso que a gente tem que aprofundar, e quem puder e quem tiver tempo, interesse, aprofundar, tanto que eu vou depois compartilhar esses slides aqui com vocês, onde eu coloco bastante referência, onde que a gente pode buscar mais estudo e mais conhecimento sobre o perispírito. Não é como eu falei na semana passada, não tem como a gente estudar a mediunidade sem estar dominando, porque apesar do espírito ele ser sempre, né, um ser inteligente, aquele que está comandando o processo mediúnico, aquele que detém a vontade, mas como que ele intervém no mundo material, né? Para ter o processo mediúnico, uma das partes é o espírito desencarnado, né? Pelo menos eu parto do princípio disso. Então, lembra como nós estudamos, ele só consegue intervir no mundo da matéria com o seu perispírito. Então, essa é a grande palavra-chave e esse é o grande conceito, essa grande matéria, na verdade, que a gente tem que estudar. Então, por isso que o Allan Kardec está o tempo todo repetindo muitas vezes, e ele está avançando, né? Porque ele repete, ele ensina, mas ele não vai ensinar novamente nos capítulos futuros. Ele já entende que a gente já leu e que a gente já estudou, e por isso que ele está avançando. Alguma dúvida, pessoal, ainda sobre o conceito de acesso à função que o perispírito tem de se expandir? Que é por isso que ele consegue se emancipar? E quais são os outros fenômenos de emancipação da alma, pessoal? O sono, o que mais? Que a gente trabalha bastante, como o Allan Kardec trabalha bastante. Qual o outro nome de fenômeno de emancipação da alma? Desdobramento? Também, mas tem um outro. Muito sonambulismo, os principais, sono, sonambulismo, êxtase.
né? São vários fenômenos que onde nós vamos ter onde nós vamos visualizar a emancipação da alma. Durante a emancipação da alma, o corpo se encontra ligado. Porém, como diz os espíritos, né, na própria palavra deles, o espírito se encontra mais livre. E por isso, o que acontece quando ele fica mais livre? Ele consegue ter o que nós vamos chamar de dupla vista. Isso é importante, né? Porque quando nós estamos em sono, por exemplo, a nossa dupla vista, o primeiro estágio da emancipação da alma, onde todos nós, lembrando ou não, a gente sonha. Então, sempre quando o nosso corpo adormece, o espírito se encontra mais livre. E as visões que nós temos, por exemplo, seja um sonho mediúnico, seja um sonho anímico, como a gente pode dizer assim, tudo isso, né, essa visão que nós temos, Allan Kardec chamou de dupla vista. Por que a palavra dupla vista? Está lá no livro dos Espíritos. Quem gostaria de participar? Por que a palavra dupla vista? O que isso quer dizer? Tudo isso, pessoal, são conceitos que vai ser importante para a gente entender este fenômeno aqui. O que é a dupla vista? Lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está falando lá dos sonhos, ele fala, né, que a alma goza de mais liberdade e ele detém essa dupla visão, essa dupla vista. O que isso quer dizer? Que é o espírito que está percebendo. Então, quando é meu espírito que está percebendo, as sensações que ele vai experimentar ali são maiores, são bem maiores do que a do corpo físico, que ainda é muito grosseiro e limitado. Justamente porque quando a gente se emancipa, a gente leva com a gente quem? O nosso perispírito. Lembra que a gente não tem como conceber o espírito sem o seu perispírito. O perispírito, por ser uma matéria muito mais perfeita do que o nosso corpo físico, a gente pode dizer assim, as nossas sensações serão muito maiores. É por isso que muitas vezes, quando a gente sonha, quando a gente acorda e a gente vai tentar lembrar de um sonho, pode ser qualquer sonho. Eu sonhei com alguém que já faleceu, ou sonhei com que eu estava em campo, não importa o sonho, tá? Todas as sensações que a gente for tentar lembrar, o nosso perispírito vai imprimir no nosso corpo físico, certo? Só que acontece que o nosso corpo físico, vamos colocar assim, não é uma impressora muito boa. Ela não tem todas as tintas e todas as sensações que a gente teve durante o sono. Então, essa dupla vista que o nosso espírito teve através das funções do seu corpo físico, né, do seu corpo espiritual, que é o perispírito, fica embaçado. Por isso que a gente fala assim, eu sonhei com uma moça que estava com um vestido azul, mas eu não sei se era azul, se era verde água, né? Lógico que esse exemplo que eu estou dando é um exemplo bem bobo. Mas o que o Espiritismo nos diz, o Leon Denis, Ernesto Bozano, todos esses pós-Allan Kardec, mas bem próximo a ele, que estudaram muito esse fenômeno de emancipação da alma, ele nos coloca essas informações. Que a gente, quando a gente acorda, a gente não lembra. Então, pode ser um médium como o Chico, pode ser qualquer um. Durante o sono, que é um estágio, apesar de ser um fenômeno de emancipação da alma, é um fenômeno onde a nossa dupla visão, a nossa dupla vista, que seria essa vidência do mundo espiritual, ela é muito pequena. Agora, a partir do sonambulismo adiante, essa dupla vista se encontra muito mais forte, muito mais extensiva. É por isso que o Allan Kardec trabalhou com muitos sonâmbulos, induzindo sonâmbulos ou não. Os sonâmbulos de forma natural, né? Os médios sonâmbulos. Então, onde eles traziam muito mais essas informações. Então, por exemplo, durante o médium que ele é sonâmbulo, né? Ele iria trazer a cor de fato. Olha, ela está com um vestido que é verde em cima e amarelo embaixo, por exemplo. Então, ele traz com detalhes. É porque onde o Allan Kardec vai dizer, durante o processo sonambúlico, o médium, né, ou seja, aquele espírito ali que está encarnado, está percebendo que está captando essa visão, ele consegue captar de forma mais nítida.
Tá? Então, isso só para a gente, e por que isso acontece? Porque justamente o perispírito desse sonâmbulo se encontra mais livre. Ele, lógico que ele não está desligado, tá? Mas esse fenômeno de expansibilidade se encontra muito mais evidente para a gente. Dá para entender esses... Ou está confuso ainda né? Quando a gente está começando a misturar todos os conceitos. Né? Então, já falamos de dupla vista, já falamos de emancipação da alma, sonambulismo, expansibilidade, né? Ou seja, dá para a gente perceber que estão todos os conceitos um ligado ao outro. E isso acontece com a bicorporidade também muito mais do que o sonambulismo. Porque onde o perispírito desse médium aqui, que consegue produzir esse fenômeno, o seu corpo se encontra totalmente, né? Ele só está ligado, né? Ele se encontra encarnado, vivo, mas é como se ele realmente, como o nome diz, estivesse em outro lugar. Então, esse conceito aqui de expansibilidade, né? Essa função vai estar em um exercício muito maior do que o nosso comum quando a gente dorme. Deu para entender essa parte, pessoal? Ó, por isso que ele fala, por isso que o corpo se desprende, né? Como se a alma se desprendesse do corpo. Pode falar, Mônica. É só para ver se eu entendi. É como se eu tivesse aqui assistindo a palestra e, ao mesmo tempo, eu tivesse em outro local conversando com desencarnados, no caso, Perfeito, ou até mesmo... Tá. É isso mesmo. Tanto que a gente vai ver vou trazer alguns exemplos que o próprio Allan Kardec traz, e que está no conceito ainda, né? É como você estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Isso porque a gente já está, né, como eu falei para o Hélio, isso porque a gente já está analisando por esse conceito, pela expansibilidade. Eu nem falei, mas a gente nem chegou ainda na questão que quando, né, que a sua alma ali se tornou visível para todos de forma material. Aí é um fenômeno em cima de um fenômeno, entendeu? É como se, primeiro, eu preciso me expandir. Acontece que a pessoa, o médium, o encarnado, que consegue produzir esse fenômeno, a alma dele já consegue se expandir de uma forma muito mais nítida do que a nossa comum quando a gente dorme. Entendeu? Então, a gente, todas as noites, a gente lembrando ou não, sonhando ou não, né? Muita gente fala, eu nem sonhei essa noite. Sonhou, né? Pelo sonho, pela definição, pelo menos espírita, sim. Lógico, né? Porque os sonhos são estudados por várias outras ciências. Mas por que eles falam? Porque é o que os espíritos já deram a Kardec. Quando o nosso corpo dorme, a gente, né, o espírito se encontra emancipado. Nem que ele fica ali ao lado do corpo. Né? Nem que ele não vá para outros lugares, fazer outras atividades. Mas ele se desprendeu de forma curta e momentânea ali, mas houve essa emancipação. Da mesma forma. Tá? Então, para que eu possa aparecer em outro ambiente, ainda mais visível a todos, eu preciso me desprender do meu corpo. Tá? Só que ela não vai, né, lembrando, o Kardec já tinha avisado isso a gente antes, não há perigo de morte, tá? A alma não vai, eu fiquei tão feliz, né, eu quero ficar tão nesse ambiente que eu vou, entre aspas, vou pedir para cortar meus laços, ou mesmo vou lá e corto, isso não existe. Tá? Então, aqui é só um fenômeno, ou seja, ele está falando para a gente, é seguro, né? Porque não houve nenhum caso, não há nenhum registro de um médium que consiga produzir esse efeito, que durante esse processo veio a desencarnar, a falecer por causa do processo. Tá? Então, a alma se encontra ligada. Tá? Os fios, né, os fios que ligam o perispírito ao nosso corpo físico, como diz Allan Kardec, é por molécula a molécula. Até mesmo quando, né, lógico, só em casos bem em acidentes, em tragédias, né, onde há um rompimento trágico, né, bem rápido dos nossos laços, somente em casos assim, né, só se o médium sofrer ali um ataque, alguma coisa. Mas se não, não vai se romper, tá bom?
olha como a gente colocou aqui, se a gente não entender esse sentido do que seria, né, do que seria essa expansibilidade do perispírito, a gente não vai conseguir entender nenhum processo mediúnico. Tá? Então, para todos, pessoal, todos, para que o médium possa escrever uma carta, para que ele possa sofrer todos os tipos, aqui nós estamos falando de fenômenos mais físicos, mas todos os fenômenos, seja físico ou inteligente, o perispírito do médium se expande, tá? Ele se encontra ali durante o transe mediúnico de forma emancipada. A gente faz analogia ao sono, aos sonhos, que também são fenômenos de emancipação da alma, só para a gente entender que é como se a gente estivesse ali no sono, né? Mas lógico que muitas vezes, principalmente se o médium ele foi inconsciente, for consciente, ele está ali percebendo, ele está acordado, ele não está dormindo ali na mesma mediúnica, por exemplo, ele está sabendo exatamente o que ele está fazendo. Né? Ainda mais se ele for um médium que tem uma educação mediúnica mais avançada, então ele tem o total controle disso. Mas não tem como, né? Como a gente colocar aqui, como eu coloquei aqui, não tem como. É igual o médium vidente, por exemplo. O médium vidente que enxerga o espírito, por exemplo, aqui não é o caso que ele está enxergando o espírito que se tornou visível de forma material. Tá? Isso eu estou falando dos médios videntes comuns. Assim, eu acabei de ver um espírito ali, tem um espírito aqui do seu lado. Ele não está vendo, tá? O que ele conseguiu ver? Não é o olho da carne dele que está vendo, tá? É o seu perispírito que está expandido naquele momento e ele conseguiu entrar no mesmo padrão vibratório daquele espírito e aquele espírito, querendo ou não, pode ser que ele queira, pode ser que não, se tornou visível para aquele médium vidente. Então, por isso que a gente fala, olha, por isso que o Allan Kardec colocou a palavra dupla vista, no sentido de ser a visão da alma. Inclusive, essa definição que ele dá para a gente. Que a dupla visão, a dupla vista, é a visão da alma. Então, por exemplo, quando a gente vê médios como Chico, como Divaldo, que vê espíritos o tempo todo, e até mesmo se confundem, né, achando que aquele espírito é uma pessoa encarnada ali andando, conversando, o Divaldo, ele não está vendo com os olhos da carne do Divaldo. Ele está vendo com os olhos do espírito dele, que ele utiliza para que ele consiga visualizar essa função. Ele tem porque no seu perispírito que se expande, e é por isso que ele consegue chegar além dessa a dimensão física. Deu para entender, pessoal? Estou indo bem devagar só para a gente conseguir entender primeiro como que o nosso perispírito se expande. Agora sim, né? Então, como que eu vou entender esse fenômeno? Né? Como que a alma ela consegue, né, ao mesmo tempo se expandir e ao mesmo tempo se dividir, né? Ela se expande ao mesmo tempo, onde, né, como o meu corpo físico está em um local e a minha alma se encontra e muitas vezes realiza atividades em local diferente ao mesmo tempo. Justamente porque ele tem, né, se a gente não tivesse essa capacidade de se expandir, eu não teria como, né, não teria nenhum médium, não teria ninguém, né, que fosse capaz de exercer essa faculdade mediúnica. Que apesar de ser raro, né, mas ainda, né, o Allan Kardec falou, ele escreve isso na obra, né, já teve médios assim, e sempre vai existir, né, porque é uma qualidade que aquele médium adquiriu. Então, ele pode colocar em exercício ou não, tá? Então, apesar de ser rara, a gente consegue, ou seja, um médium que tem essa capacidade mediúnica, ele consegue, porque assim como o perispírito de qualquer um, o perispírito dele se torna expansível. É diferente, pessoal, apesar do Allan Kardec falar, né, o fenômeno, quando a gente fala a alma se desdobrou, tá? Tem médios, tá, que a gente fala, tem médios que têm essa capacidade de desdobramento, mas não tem a capacidade de materialização, ou seja, então não encaixa nessa parte aqui de bicorporidade. Porque para que eu possa, né, para que eu possa
estar ao mesmo, me tornar visível a todo mundo em dois ambientes diferentes, né, que é a definição desse processo aqui, tá? Eu tenho que ter essa capacidade e tem que ter essa combinação fluídica de ter um médio de efeito físico, né, como a gente já conversou. Mas muitos médios, que aí sim é uma faculdade mais comum, nós vamos falar que a gente não podemos confundir, apesar do Allan Kardec muitas vezes citar a palavra desdobramento, mas nós temos que ler o contexto onde que ele está usando essa palavra. Então, por exemplo, nós podemos ter um médium que está ali sentado na mesa mediúnica, tá? E o perispírito dele se expande como de todos os outros colegas. Lembrando que eu não tenho processo mediúnico se eu não tenho expansão do perispírito. Tá? Uma coisa tem que ligar ao outro de forma direta. Só que o meu perispírito, a minha alma, né? Não só ela não só se encontra expandida, como ela também vai para outros lugares. Eu posso ir naquele momento em hospitais, em cemitérios, em trabalhos diversos, posso ir para qualquer lugar, tá? E durante, né? E depois contar ao grupo, né? Como que foi essa experiência. Ou assim, falando ao mesmo tempo, porque uma mediunidade, ela não vai excluir a outra. Então, eu posso ser um médium de transporte, ou seja, aliás, transporte não, de desdobramento, ou seja, onde eu me encontro, por exemplo, em um hospital, estou visitando um hospital, e ao mesmo tempo está ali falando, dando a comunicação daquele espírito que se encontra ali naquele ambiente que eu estou. Né? Aí eu vou ter o que? A psicofonia. Entendeu? Que uma faculdade mediúnica ela vai ligando a outra, mas ela não vai excluir a outra. E ao mesmo tempo eu sou um médium de desdobramento e de psicofonia. Eu consigo, é diferente. O espírito, ele, em vez de vir até mim, muitas vezes eu vou até ele. Né? Ou seja, o médium ele consegue, tem muitos casos, né? Ele vem e traz informações sobre algumas regiões umbralinas, enfim, onde também onde estiver a permissão também, né? Porque quando a gente está em uma reunião mediúnica, nós temos nossos mentores, que são os verdadeiros donos do trabalho ali. A gente não dá um passo, né? Emancipado ou não, a gente não dá nem um passo se não tiver nenhuma ordem, né? Não é uma bagunça assim, eu vou para onde eu quiser, vou falar o que eu quiser, não é assim também, tá? Mas aqui só para a gente entender o fenômeno. Tá? Só para a gente entender o fenômeno e conseguir separar. Então, aquele médium que consegue só se transportar para outro lugar, mas não se tornar visível, tá? Então é como se estivesse sonhando, só que ele está na mesa mediúnica. Não é este fenômeno aqui que o Allan Kardec está falando. Apesar dele usar a palavra, né, usar a mesma palavra, só que a gente tem que ler todo o contexto. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender a diferença de quando que o médium ele vai apenas se transportar para outro ambiente, mas não se torna visível, e este fenômeno aqui de se tornar dois, né, ao mesmo tempo? Deu para entender? Ou é meio confuso? Alguma dúvida, pessoal? Né? Então, aqui, né, esse fenômeno aqui, ele é muito mais complexo. Por isso que o Allan Kardec diz que ele é muito mais rápido. Porque não basta um médium só ir para outro lugar, né? O espírito dele se emancipar e ir para um outro ambiente. Ele vai tomar forma, né? Aí aí a gente vai fazer o quê? Né? Ele vai depender de outras propriedades do perispírito, que é o processo de materialização, que é o que nós já estudamos, e ele retoma aqui agora já os conceitos, um amarrado com o outro. Aqui, por exemplo, ó, é a diferença, né, quando eu coloquei ali no A e o B. Apenas quando a alma vai, né, ela vai se transportar para outro ambiente, mas ela não vai se tornar visível, que é a bilocação, né? Ela vai para outro ambiente, como a gente falou, eu vou até o hospital, vou até o cemitério, eu vou falar com aquele espírito que se encontra ali, né? Então, alguns médios têm essa faculdade, que não é rara, pelo contrário, muitos têm, tá? E eles conseguem se transportar, se desdobrar, tá certo? Agora,
aparecer com dois corpos ao mesmo tempo, né, em dois lugares distintos, aí sim é a bicorporidade, é diferente. Tá? É diferente. Muitas pessoas, às vezes, confundem, né, esses conceitos, mas eles são conceitos diferentes. Apesar de ser palavras parecidas, o que o Allan Kardec está falando neste capítulo 7 é sobre a bicorporidade, que é o fenômeno de aparecer com os dois corpos de forma materializada, né? Lógico que um está com a matéria bruta, se encontra encarnado, o outro é como se estivesse encarnado no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Tá? Então, este fenômeno, né, que é o que a gente está colocando, está trabalhando. Mas, durante a leitura, em alguns textos, por isso que tem que fazer análise, muitas vezes confunde, né, coloca como com essa questão, né, confunde com esse fenômeno que eu falei, que é apenas visitar, é apenas se bilocar, né, vou colocar assim. Ela ir para o outro ambiente, muitos médios trabalham, inclusive, na mesa mediúnica, inclusive em nosso centro, muitos médios têm essa capacidade, né? Então eles vão e trazem para, né, para nós a percepção, né, como fosse o sonho deles, da visão que eles estão tendo. Alguma questão, pessoal? Como diz o Roberto, vocês estão quietinhos? Aí não dá para saber se vocês estão entendendo. A gente está tentando aqui, né, fazer o mais devagarinho possível, né? Para alguns pode até parecer repetitivo, pessoal, mas só para a gente, senão a gente não consegue avançar aqui no nosso estudo. Agora, né, justamente porque ele consegue, né, ele se expande. Agora, como que ele consegue se tornar visível? Realmente visível, né, para todos, independente se eu sou médium, vidente ou não. Justamente porque o nosso perispírito, ele é uma matéria, ele tem uma densidade, ele tem moléculas e ele consegue se materializar, se condensar. Então, agora sim, né? Então o perispírito se encontra expandido e agora ele vai se materializar. É lógico, né, que como a gente tem estudado, então estamos estudando todos esses fenômenos físicos, ele de forma geral, tá? De forma geral, nós vamos para que o espírito, ele que tenha vontade de se tornar visível, tá? Ele tem vontade, o espírito que é o que está comandando ali. Então ele se emancipou, agora ele quer se tornar visível. Para que ele se torne visível, teoricamente, em linhas bem gerais, ele precisa, naquele ambiente, naquele segundo ambiente onde ele se encontra, ele precisa de um médio de efeito físico. Lembra? Aquele suporte fluídico, aquele que vai doar o fluido animalizado. Certo? Então, combinado, lembra, com os fluidos do meio ambiente, que a gente vai chamar isso, o Allan Kardec não teve essa palavra, lembra que nós estudamos na semana passada, nós vamos chamar isso de ectoplasma. Então, ele precisa desse tipo de matéria, desse tipo de fluido, para que ele possa se materializar. Agora, depois, né, o Allan Kardec vai avançar um pouco nos estudos, tá? E vai dizer para a gente que vai ter, né, alguns fenômenos, inclusive de bicorporeidade, onde alguns médios, mas são poucos, tá? Isso está sempre, aí sim, está ligado à sua evolução moral, consegue se materializar sem um suporte mediúnico. Tá? Então, ele consegue, justamente porque ele é como se ele pegasse emprestado o fluido vital do seu corpo físico, que está ali quietinho, tá? Ele pega emprestado, como se ele sugasse um pouco, numa capacidade suficiente, tá? Suficiente para que ele possa se tornar visível. Ele não depende de nenhum médium. Um caso deles foi o próprio Cristo. Tá? Então, o que o Cristo, quando o Cristo se materializava, ou como a gente vai estudar mais adiante, quando ele né, emitia as luzes, assim, né, enfim, todos os fenômenos que a Gênesis já traz para a gente depois, ele não tinha um suporte mediúnico, era dele. Ou seja, o perispírito dele, o espírito dele conseguia fazer com que o seu perispírito produzisse todos aqueles fenômenos de luz, de expansibilidade,
Ele mesmo já conseguia fazer isso sozinho, tá? Agora, por isso, agora não é todo mundo, né? Não são todos os médios e o tempo todo, na maioria das vezes, por isso que o Allan Kardec repete muito isso. Né? Ele fala, olha, tem que ter um suporte mediúnico, tem que ter um suporte fluídico, tem que ter uma combinação fluídica. Por isso que ele repete essas expressões várias vezes. Porque normalmente, né, geralmente, nós não vamos ter um médium que ainda goste de todas essas capacidades e, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, ele consegue se nutrir do próprio fluido vital do seu corpo físico. Ficou confuso, pessoal, essa parte? O Allan Kardec diz, ele explica já isso para a gente nesse capítulo 7. Deu para entender? Quando o espírito que é mais evoluído, tal como Cristo, consegue pegar os seus próprios fluidos, o seu corpo material, que se encontra encarnado, que se encontra vivo, para poder produzir esses fenômenos mediúnicos? Com alguma dúvida? Então ele vai. Tá bem claro, Ana. Tá bem Foi claro? bom rever. Para mim, pelo menos, eu compreendi melhor hoje. Obrigada. Né? Estou tentando fazer o mais tranquilo possível. Sim. Então é isso, pessoal. Então, ao mesmo sendo regra geral, né, a gente fala, todos os efeitos físicos a gente vai demandar de uma equipe, né, de uma combinação fluídica, sim. Só que Allan Kardec, como toda regra, admite exceção, essa é uma exceção. Então, a depender, aí sim, que aí o Allan Kardec frisa bastante, né? Antes ele estava falando, olha, a evolução moral, a influência moral, muitas vezes nada interfere naquela combinação fluídica, né? Tanto que nós podemos ter um médico que consiga dar esse suporte de forma fluídica, de forma maravilhosa, mas não ter uma evolução moral assim tão grande. Agora, nesses casos onde o próprio, vamos colocar assim, onde o próprio espírito comunicante, né, ele não precisa de um médio de apoio, é porque ele já tem uma elevação moral. Então, dá a entender, né, quando a gente está lendo, que dá a entender, né, o que ele volta, ele frisa o que ele colocou para a gente lá desde o livro dos Espíritos. E quanto mais evoluindo, principalmente moralmente, né, lembrando que a gente tem as duas grandes asas, né, o intelectual e o moral. Então, dá a entender que quando a gente está evoluindo ao nível de Cristo, por exemplo, ou chegando lá, como se o nosso corpo fluídico também vai evoluindo, e essas funções que ele tem aqui, vão também ficando mais claras para ele. Então, é como se ele já pudesse manipular o tempo todo o seu corpo fluídico. Por isso que ele não precisava. O Cristo, por exemplo, né, ainda mais Cristo, que já, né, que é a inteligência máxima, que, né, pelo menos que pisou aqui na Terra, tanto de inteligência quanto de moralidade. Então, imagina, né, no caso do Cristo, ele é parte. Né? Nós vamos encontrar também, vou trazer aqui para a gente algumas informações do Ernesto Basanufo também. Alguns fenômenos que ele tinha, ele mesmo dava suporte para ele mesmo, era uma característica dele, tá? Então, nem sempre, pessoal, nem sempre nós vamos encontrar. Quando a gente encontra, esses médios ficam famosos, né? Viram pessoas, né? Mas geralmente a gente precisa, sim, tá? Para fazer aqueles fenômenos que nós estudamos anteriormente, de batidas na porta, de ruídos, né? Normalmente precisa desse suporte fluídico. Mas, alguns casos, a gente não vai, alguns casos, esse, né, como colocou aqui, né, de exceção, eles não vão precisar, tá? Mas só para espíritos aí de alto grau mesmo. Voltando aqui, pessoal, depois o Allan Kardec ele vai dizer, como o nome já diz, é bicorporeidade, não vamos aceitar uma terceira presença. Aqui neste fenômeno, ele não vai se dividir em 3, em 4, em 5, tá? Em apenas 2 vezes, onde nós vamos ter o corpo físico, né, o corpo que está encarnado, que é a presença real ali, o corpo físico em um ambiente, e o corpo espiritual emancipado, expandido e agora materializado, se encontrando, né, em outro local diferente ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente fala em bicorporidade, né, ou biduplo, como se ele estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo.
Depois, né, depois o Allan Kardec vai colocar para a gente não confundir, tá? O conceito de espírito com o perispírito. O espírito, pessoal, ele é indivisível. Tá? O espírito não é matéria, ele não sofre, ele não tem moléculas, ele não sofre, ele não é um plasma, ele não vai se modificar. Tá? O espírito é a nossa, somos nós, é a alma, é a inteligência. Quem é divisível, quem pode se dividir em dois, quem pode se expandir, quem tem luz, quem tem cor, quem tem cheiro, né, é o corpo fluídico ou o perispírito. Tá? Então a gente não pode fazer essa confusão. Tá? Então o Kardec ele retoma o que ele já disse para a gente desde a primeira obra, tá? Para a gente não colocar assim, para a gente não usar a expressão, é o espírito que é divisível. Não, é o seu corpo fluídico que consegue se expandir, se dividir, se materializar e aí provocar esse fenômeno. Alguma questão, pessoal? Pois aqui o Allan Kardec ele vai trazer alguns exemplos, né, de que ele pesquisou, de que chegou ao conhecimento dele, que ele traz nesse capítulo 7, de algumas aparições, né, tanto que ele fala assim, podemos, né, muitas pessoas usam a expressão, né, de bicorporidade, podemos também encontrar como aparições de espíritos de pessoas vivas, né, ou seja, ao mesmo tempo, né, que a pessoa está vendo, né, ela sabe que o corpo do outro se encontra em outro local e como que ela pode estar no mesmo ambientes diferentes, né, ao mesmo tempo. Depois, né, ele vai colocar, né, não sei se vocês chegaram a ler as historinhas, onde ele vai falar da moça que vendia frutas, né, da senhora que vendia frutas, que ela ao dormir, né, esse é o processo, o dela era o sono, né, ao dormir ela se emancipava, né, e sofria esse processo de bicorporidade. Ela parecia totalmente materializada à noite para as outras pessoas. Então, é um dos fatos que o Allan Kardec traz para a gente, né? E ele aparecia, você viu que interessante? Nesse caso, que ela apareceu para a esposa, né, de um amigo do Allan Kardec que trabalhava ali com ele nas obras, né? E eles não sentiram medo, né? Eles não sentiram medo por quê? Né, como diz o Allan Kardec, que eles já tinham conhecimento espírita. Então, quando a gente tem, né, esse conhecimento que nós estamos tendo e acesso, né, a essas informações, o medo, né, o medo do fenômeno diminui, né, pelo menos. Pode levar um susto, né, mas consegue compreender e não gerar esse medo todo. Vocês chegaram a ler a historinha dessa senhora? Tem muitos outros, né, que ele traz na própria Revista Espíritas, às vezes ele até melhora, ele conta muito dessas historinhas de forma mais detalhada, porque lembrando que vinham sempre através de cartas, né, ou ele mesmo escrevia casos do que o próprio Allan Kardec presenciou. Então ele ele não gosta muito de colocar nas obras básicas, né, ele coloca mais depois em textos diversos que viraram a Revista Espírita. E um desses casos, ele traz bastante casos de fenômenos, de histórias mesmo que dá para a gente entender. Depois essa mesma médium, né, vidente, que via, né, também, que via a senhora que vendia as frutas, também pôde ver o seu irmão, né, que não tinha como estar ali de forma presencial, de fato, com ela, porque ele morava até em outro país. Esse caso é interessante também, se viu o caso da moça enferma, né? Que ela aparece para o homem idoso. Depois o Allan Kardec, o Allan Kardec e outros autores, como Ernesto Bozano, o Gabriel Delany, onde eles voltam a estudar esse mesmo tema que nós estamos estudando, eles vão nos dizer que as pessoas, que muitos, né, não precisam terem sido os médiums, né, a vida inteira, mas muitas vezes quando se encontram próximo à morte, né, próximo ao período ao dia né, que a gente vai desencarnar, os laços ali já vão como se os laços já tivessem um pouco tivesse se
se emancipando de fato, né? Se emancipando não, né, rompendo ali de fato os laços, né? Não totalmente, porque só vai romper no dia que realmente a pessoa ela for desencarnar. Mas muitas pessoas que se encontram em estágio terminal, ou assim, faltando horas, minutos para poder desencarnar, muitas vezes elas conseguem se emancipar, que elas ainda se encontram encarnadas, nem que seja um pouquinho de tempo, e elas conseguem se materializar. Muitas vezes sem entender, sem ter todo esse conhecimento técnico. É um fenômeno, né, como o Ernesto Bozano diz para a gente, que justamente ela consegue, porque perto do dia do nosso desencarne, ou da hora, né, muitas vezes os nossos laços já vão ali num processo, já está começando o desencarne. Então, por isso que essa responsabilidade se torna maior. E é por isso que a gente consegue, muitas vezes, né, muitas vezes sofrer esse fenômeno. E é muito comum também, né? Não precisa se materializar, né? Tem muitas pessoas que estão perto ali da morte, né? Em leito de morte, por exemplo, elas têm a dupla vista. Ou seja, quem é a dupla vista, lembra, quem está vendo, né? É o olho da alma, é o olho do espírito, não é o corpo físico mais dela. Né? Não é mais essa carne. Então é muito comum as pessoas que estão já perto da morte, assim, muitas vezes até sabendo, sentindo o que está acontecendo, elas falarem, olha, eu tô vendo aqui, elas conseguem ver a equipe espiritual que está ali trabalhando, esperando por ela, né? Enfim, há várias histórias e relatos, né? De pessoas que anotaram sobre pessoas que estavam ali desencarnando e as visões que elas tiveram. Justamente por isso. Porque o nosso perispírito já está, justamente porque ele já está se encontrando, já está se desligando ali do nosso corpo físico, para que possa haver o desencarne, o nosso perispírito se encontra mais emancipado. É o caso, mais ou menos, aqui dessa enferma que apareceu ao idoso. Depois, um outro caso que Allan Kardec vai trazer aqui, para quem é bem romântico, né? Para aquele casal que se conheceu durante o sono, né? De forma materializada, né? Não foi eles, né? E depois eles se reencontraram na vida, né? Reencontraram agora na matéria mesmo e ficaram juntos. Eles se reconheceram, né? Eles se reconheceram, né? Como a gente já se viu em um sono, mas era um sonho onde eles estavam realmente, né, sofrendo esse processo aqui. E aí, depois eles, né, até ficaram juntos, enfim. Então, tem várias histórias de aparições, né, que o Allan Kardec traz para a gente no capítulo, provando, né, ele provando que realmente esse fenômeno existe. Alguma questão, pessoal? Comentário que vocês gostariam de fazer? Zé Roberto, se quiser também colocar alguma questão para a gente. Não, mano, acho que realmente a tua explicação, acho que ficou bastante esclarecido, né? Que realmente, para que acho que quem tinha as dúvidas, ficou bastante esclarecido. Agora, você dando detalhes, realmente exemplificando cada parte, no caso, desdobramento, bicorporeidade, porque você fala, o que você disse é uma verdade. Muitos estudiosos espíritas confundem desdobramento com bicorporeidade. E você elucidou bastante esse caso para ficar bem marcado, porque realmente existe. São conceitos próximos, né? São conceitos Sim. próximos. Isso. E aí a gente se perde. E as pessoas realmente, próprios estudiosos, não aqueles mais dedicados, mas aqueles que estudam, né, superficialmente, confundem. Por isso que a gente bate sempre naquela mesma tecla. Eu, você, todos batem no questão do estudo, porque é importante. E não levar dúvidas. Qualquer dúvida que tenham, levantar a mãozinha, perguntar, e se ainda não ficar bem claro, estudar. É assim que nós aprendemos, né? E você citou esse caso de desdobramento e bicorporeidade, eu até me recordei.
muitos estudiosos espíritas, né, se confundem realmente. E como você falou, os exemplos de bicorporeidade na Revista Espírita tem vários, é importante dar uma lida, porque são, o que Kardec colocou na Revista Espírita é o mesmo processo, só de maneira diferente, é o mesmo procedimento, só que com processos diferentes. Isso é bacana, porque a gente pode ver que pode acontecer o mesmo fato de maneira diferente, não desrespeitando a lei espiritual, nada disso, é de modo diferente. Então, tem vários casos da Revista Espírita, do Chico, né? Então, é importante realmente, depois da nossa reunião aqui, pegar as obras básicas e dar uma estudada. É importante para fortalecer o conhecimento, isso é muito bom. É isso mesmo, a gente tem que sempre ir buscando outras referências complementares, né? Como eu trouxe aqui, ó, a Gênese, pessoal, o capítulo 11, item 17, para quem que ele vai, né, ligar isso que a gente está falando, o processo reencarnatório, o processo do próprio desencarne também, ao perispírito. Como que o perispírito, o que acontece quando a gente vai encarnar ou quando a gente vai desencarnar, né? Onde ele vai falar, né, sobre tudo, sobre esse grande conceito que nós estamos estudando, que é expansibilidade. E outro, né, que é o fato dele, né, ele é expansível e ao mesmo tempo ele é elástico, né? Por isso que o André Luiz vai chamar o perispírito de um plasma, né, de plasma divino. Pessoal, alguma questão? Deixa eu só avançar aqui um pouquinho. Esses outros, esses outros casos, quando Kardec traz aqui no capítulo, que acho que nós até comentamos, né, na semana passada, né, desses padres, filósofos e teólogos que também sofriam esse fenômeno, que também conseguiam, ao mesmo tempo, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Depois a gente comenta aqui, tem até o livro, ó, o Antônio de Pádua, editado pela FEB, onde ele vai explicar, né, lógico que está falando dessa história específica, mas ele traz bastante informações e conhecimento para a gente sobre esse tema, ou seja, como que esse fenômeno é possível. Para a gente ver, né, que não parou só nesse capítulo 7, né? Esse fenômeno ele é tão interessante que ele precisa realmente, né, como o Zé Alberto colocou para a gente, ser cada vez mais estudado e mais estudado e mais avançado. O próprio Allan Kardec, nesse capítulo 7, ele vai dizer para a gente, principalmente quando ele diz sobre esse suporte fluídico, esse médium que doa, né, esse fluido animalizado, que é o fluido vital, para que o fenômeno aconteça. Hoje nós sabemos, hoje nós damos o nome de o que é o ectoplasma, né? Mas o Allan Kardec ele não sabe isso, então ele coloca assim, olha, esse assunto não se encontra fechado, ainda requer muitos estudos. Então, o próprio Allan Kardec, ele coloca isso para nós, né? Que não ia, esse assunto aqui não ia terminar só no capítulo 7. Né? Né, que ele mesmo ia estudar, tanto que ele trouxe isso até a Gênese, né? Tem muitos casos onde ele debate na própria Revista Espírita, traz vários casos de todos os fenômenos mediúnicos, não só desse, em quase todos os fenômenos mediúnicos ele fala, olha, não está fechado esse assunto, não, né, ou seja, dá a entender que requer, né, e como toda ciência, ele não podia fechar, né, ele colocou ali o fato, o fenômeno, tentou ao máximo explicar para nós com a ciência e com as informações que ele tinha na época, e depois ele coloca essa tarefa para a gente, né, de estudar e de avançar esse conhecimento. Aqui no Brasil, pessoal, não tem como a gente falar, né, né, não tem como a gente falar do fenômeno de bicorporeidade sem falar do Eurípides Barçanufo, que é um médium, né, além de toda a grandeza moral que ele tinha, ele, né, também não só
o Eurípides como médium, mas o Eurípides como professor, ou seja, ele impactou várias áreas, né, dentro do conhecimento geral espírita, pedagógico, mediúnico, de forma social, de caridade. Então ele foi, né, ele, né, né, um espírito para nós assim de muita importância e de muita luz. E ele tinha, né, o próprio Eurípides sofria esse processo de uma forma extremamente interessante. Lembra que eu falei que era raro, mas uma das exceções daquela regra geral era o próprio médium, o próprio espírito conseguir se materializar sem o apoio fluídico, de fato, de um médium ali presente? Pois é, o Eurípides, se a gente for ler, alguns estudos, tá, pessoal? Isso são teorias, que ele muitas vezes conseguia se materializar, ele, né, se emancipava, se materializava, ou seja, e o que é isso? A bicorporidade sem o apoio de nenhum médium. Só para a gente entender mais ou menos, eu fiz até um vídeo aqui, eu botei até um vídeo aqui, depois a gente vai ver. Ele sempre, antes dele ser um pedagogo, né, ele, né, um pedagogo incrível, que ele ainda é, né, a gente está falando agora ele como espírito, ele queria ser médico, né, ele queria ser médico, porque ele já trouxe essa evolução, né, ele já trouxe essa evolução moral, e ele queria justamente ser médico, porque ele queria ajudar as pessoas. Só que como ele veio de uma família muito simples, muito humilde, de pouco recurso, né, de toda sorte, ele não conseguiu estudar, né, ao ponto de vir a se tornar um médico, né, lembrando que até hoje aqui, né, no Brasil, estudar é muito caro. Então ele não conseguiu. Mas ele já trazia, né, ele já trazia essa vontade de poder ajudar. Depois que ele se tornou espírita, porque ele teve a primeira criação dele foi católica, ele começou a ter apoio de muitos médicos da equipe espiritual. Um deles, o mais famoso deles que a gente conhece, é o Bezerra de Menezes. Mas, assim, Bezerra de Menezes é um nome, tem uma equipe grande que o acompanhava. E aí ele começou, né, enquanto médium, enquanto ele estava, né, ele estava sob o fenômeno de emancipação, ele fazia, né, segundo a história, ele ajudava as pessoas que estavam doentes, ou as mulheres que estavam parindo. Então ele fazia partos. Ele fazia partos de forma materializada, ou seja, ele estava materializado. Então, por exemplo, há muitas histórias onde ele, acho que, né, não sei quem comentou na semana passada sobre isso, né? Então, há muitas histórias onde ele estava ali, né, numa sala de aula, né, porque depois ele se tornou professor, ele estava na sala de aula, dando a aula, mas de repente ele se emancipava, ele se emancipava e lá, e para o ambiente onde ele estava, no caso, ele ia atender uma grávida, ele se materializava. E era totalmente nítida, né? Era como se ali ele estivesse em carne e osso mesmo, dava para tocar nele. Tanto que ele fazia o padre, ele tocava na criança, ele cortava o cordão umbilical ali, junto com a equipe espiritual, junto com os médicos espirituais que estavam o tempo todo ali orientando a prática dele. Né? Então a mãe que estava ali parindo, né, a mulher que estava ali parindo, ela via ele como se ele estivesse, como se ele estivesse ali de fato, só que o corpo dele estava ali, na sala de aula. Ele sentava na cadeira ali, né, na mesa do professor ali, e ficava. Depois, ele fez o parto, cessava o parto, logo a alma voltava ao corpo, e ele, pronto, continuava a aula dele como se nada tivesse acontecido. Então, há várias histórias nesse sentido, né, há várias histórias, e o que acontece? As pessoas começaram, né, mesmo as pessoas que não eram espíritas, queriam ser, né, as grávidas queriam, elas queriam que Eurípides fizesse o parto. Então já era em cidade pequena ali, então ficava, né, todo mundo ficou, não tinha como ele esconder essa faculdade mediúnica dele, pelo contrário, então ele beneficiava muitos, né? Outro caso interessante que ele foi
ele foi fazer um parto, ele foi chamado para poder fazer um parto, não era Rio Sacramento, era uma cidadezinha pertinho de Sacramento, onde eles tinham que pegar o cavalo e ir, né? E aí, ele, para ele não ir sozinho, ele levou, acho que o cunhado e o sobrinho dele, né? Então foram os 3 a cavalo. E durante o caminho, né? Durante o caminho, ele falou para o sobrinho: olha, não tem um caminho mais rápido para a gente voltar, não? Aí o sobrinho falou assim: mas como assim voltar? A gente não vai fazer o parto da fulana de tal? Aí eu já fiz o parto, né? Então, assim, ele estava andando a cavalo, não caiu do cavalo, não morreu, ele não se machucou, né? Ninguém percebeu, ele se emancipou, foi até a casa, foi até a fazenda aonde ele estava indo, que era perto da cidade onde ele morava, fez o parto e logo a alma dele voltou ao corpo. Por isso que quando ele voltou, ele falou: ó, não precisamos mais ir lá, porque eu já fiz o parto. Só um minutinho, só para terminar a história. Aí o sobrinho falou assim: mas assim, ó, tio, né? Mas como assim? A gente já está quase chegando na fazenda, vamos lá pelo menos tomar um café, né? Vamos lá pelo menos tomar um café, que pelo menos a gente. Aí o Eurípides falou assim: tá bom, vamos lá, né? Não tinha nada mais para fazer, foi lá. Quando ele chegou, a mãe, né? A mulher que tinha acabado de parir, né? De ter o filho, falou assim: mano, você não estava aqui? Eu falei que você não falou que estava tudo bem comigo, por que você voltou? Né? Aí ele explicava: não, na verdade eu estive aqui em espírito, né, como ele falava. Então, assim, ficou muito comum, justamente porque não era uma vez, eram vários, assim, essas aqui são várias histórias, né, se a gente for contar tudo, fica que nem os mineiros mesmo, né? Tá contando várias histórias, fica aqui até meia-noite contando. Mas só para a gente exemplificar o como como isso era muito presente nele. E como ele fazia vários partos, os partos eram famosos, mas ele atendia, ele manipulava remédios, enfim, ele tinha, né, um compromisso, né, social muito grande, né, moral muito grande. E aí, muitas vezes ele não precisava ele mesmo, né? A evolução espiritual dele já dava, ele conseguia pegar do corpo físico dele ali, que ficava quietinho. Ele é um dos casos que eu falei de exceção, né? Ele se nutria do próprio fluido vital do corpo dele e se materializava ao ponto de ele conseguia tomar água, lavar a mão e depois é lógico como toda, né? Como todo fenômeno depois e que, né, quando a alma volta, essa materialização, ela se rompe, ela some. Pode falar, Eros. A sua história me fez chamar atenção para um ponto que talvez tenha sido comentado e eu não entendi. Quando existe esse fenômeno, o corpo pesado ali, ele fica, vamos dizer assim, em stand-by, ou ele ainda tem a consciência, interage? Porque, pelo que eu entendi na escola, ele ficou ali quieto e no cavalo parece que ele estava lá cavalgando. Sim, como que fica? sim, ele Está em atividade. no caso dele, tá? Ele era um médium, se a gente for ler a biografia dele, ele era um médium consciente. Nós podemos ter 2 tipos, o consciente e o inconsciente. O inconsciente é aquele, o corpo está ali parado, ele tem uma educação mediúnica, né? Ele já tem anos, vamos colocar assim, de estrada, num trabalho mediúnico, mas quando ele retoma, ele não lembra. Nossa, eu estou aqui a cavalo, nossa, eu estou aqui na sala de aula, ele não lembra. No caso dele, ele lembrava, ele tinha um controle, justamente pela evolução dele, ele tinha um controle ao mesmo tempo, ele sabia que estava a cavalo, que o corpo dele se encontrava a cavalo, e ao mesmo tempo ele sabia que estava ali fazendo parto. Entende? Então, assim, ele tinha esse domínio mental muito grande. Então, o corpo dele fica ali, né? As suas funções vitais funcionando, ele equilibrado ali no cavalo, tanto que o tio, tanto que o sobrinho e o cunhado nem perceberam. Mas espera aí, tipo assim, você saiu, né? Então é como se ele ficasse quieto, calado ali, andando a cavalo, né? Andando a cavalo. E na sala de aula, onde não era só parto que ele ia fazer, né? Tem histórias, quando a gente vai lá em Minas conhecer, principalmente a Sacramento, né? Onde ele marcou, onde era a terra dele, diz ali onde lá tem muitas grutas,
onde tem espíritos ainda de pessoas que eram escravas aqui no Brasil e que ali se encontram. Então ele ia lá conversar com esses espíritos de escravos. Então, assim, a função dele, né, o exercício mediúnico dele era sempre de apoio, de ajuda. Então, quando ele estava na sala de aula, né, os alunos já sabiam, né, é como se tivesse feito, tipo assim, estão chamando você, Euridice, eu preciso ir lá fazer um parto ou atender um espírito sofredor, não importa, tá? Então, a história é contada assim, ele sentava na cadeira dele, ficava um pouco, os próprios alunos já sabiam da história, quem nascia em Sacramento já sabia quem era ele, já sabia o jeitinho dele, vamos colocar assim, e respeitavam. Logo o professor, como fosse, entrasse uma aula vaga agora, o professor agora está emancipado, né? Aula vaga, né? Logo ele volta, logo ele volta. Então, quando a gente está lendo a história, dá a entender isso, né? Como ele está aqui sentadinho, ó. Então, logo ele voltava e continuava dando aula de matemática, de português, né? Ele continuava dando a aula dele sem nenhum prejuízo para a turma e nem para ninguém. Né? Até porque a percepção do tempo, quando é diferente, né? Por exemplo, você não viu, por exemplo, o comentário do próprio sobrinho dele? Peraí, você já fez o parto? A gente está aqui andando, né? Como você conseguiu fazer tudo isso, né? Que é tão complexo, né? Imagina fazer um parto, se é algo complexo, ainda mais naquela época, se é hoje, imagina naquela época, não é mesmo? Aham. Mas o tempo que ele, ou seja, ele não estava ali sozinho, ele estava ali como médium encarnado e de forma materializada, tanto que ele conversava com a grávida, ele conversava com a mulher que estava ali parindo, né? Mas a equipe espiritual, ele sempre diz, Bezerra de Menezes estava ali com ele. Então, e ele era humilde o suficiente, apesar de que não é dito isso, tá? Isso na obra não é dito, que pelo menos eu não me lembro. Mas dá a entender para nós que ele já trouxe esse conhecimento médico. Ver até a vontade dele, né? Desde pequeno, chegou para a mãe e falei, quero ser médico. Mas nessa vida ele foi um médico diferente, né? Ele foi um médico que serviu para a equipe espiritual, né? Para que pudesse realizar cura, para que pudesse realizar partos, né? Que é uma coisa que é uma coisa diferente, que marcou a história, a biografia dele. Mas provavelmente a gente pode, né? Lógico, isso é uma hipótese, né? Que a gente está formando aqui no nosso grupo de estudo. Não me vê nenhuma referência de livro sobre isso, mas provavelmente, talvez pelo anseio dele, né, de querer ajudar, e depois ele montou a farmácia para poder ajudar os mais carentes, né, como se fosse hoje os programas que nós temos, mas na época, né, então assim, ele sempre, né, sempre voltado para essa área do cuidado médico, né, e amparado por esses espíritos que foram médicos na Terra, né, que a gente tem conhecimento, e continuam aí em exercício, né, nesse trabalho, então ele está ali envolvido, né, ele conseguiu tudo isso devido a essa grande evolução. Talvez ele já tenha tido, né, já trouxe isso, muito provável, né, questão médica também de outras vidas. Não só essa faculdade mediúnica dele, tão muito bem elaborada, né? Que mesmo ele não ter nascido espírita, ou isso não ter sido aflorado, por exemplo, o Chico, apesar de não ter nascido espírita também, mas ele tinha uma mediunidade muito ostensiva desde a infância. É diferente da história do nosso colega aqui, do Euripides Mazanufo. Tá muito diferente da história dele, ele não teve isso. A mediunidade dele, ele virou espírita, começou a estudar, vou passar o vídeo aqui para vocês verem, sabe, um resumo da vida dele, mas tem obras super interessantes. Através de um tio que apresentou um livro para ele, ele começou a ler, viu, ele se apaixonou primeiro pela lógica que o espiritismo dava, aí que ele foi estudar os fenômenos, aí que começou, né, aí que o compromisso mediúnico dele veio, né, ele não veio desde a infância, como o Chico veio, né, por exemplo, cada um tem uma história e nem um exercício mediúnico diferente. Mas mesmo assim, o controle que ele tem, né? Quantas pessoas nascem em berço espírita, né? Também tem, né? Não precisa ser um famoso assim como Euripides, mas a gente não consegue nem ter, né? A gente não consegue trabalhar de forma eficaz na faculdade mediúnica. E ele conseguiu. Então, esse controle, provavelmente, né? Isso depois, há histórias, né? Inclusive, onde ele sofreu o fenômeno de emancipação da alma, onde ele foi até contra Cristo.
né? Você vê a grandeza dele, né? Depois eu vou mostrar, não é esse vídeo aqui, mas tem um vídeo onde ele relata, né? Onde ele relata o encontro que ele teve no mundo espiritual com Cristo. Então, dá para a gente entender mais ou menos né, o quilates do próprio espírito dele, independente se ele tornou espírita na infância ou muito tempo depois. Vou passar um vídeo aqui, pessoal. Deixa eu ver se a gente consegue passar. Vamos ver se vai rodar. Vamos ver se ele vai conseguir rodar o vídeo, pessoal. Só um minutinho. Eu acho que eu não vou conseguir. Depois eu coloco, então, pessoal, para a gente. Não sei porque que a gente não vai conseguir rodar o vídeo. Tenta abrir ele por fora da apresentação. Então, mas agora eu até pedi o link. Ah, entendi. Depois eu vou passar para vocês. Aqui é só um resumo, pessoal, da história da vida dele, falando o ano que ele nasceu, quem foram os pais dele, como que ele se tornou espírita, mais ou menos aqui como eu contei, né, ele se tornou espírita porque o tio dele, né, irmão da mãe dele, trouxe, né, um livro. E aí ele teve até um conflito, porque ele era muito católico, e inclusive ele servia a igreja, fazendo caridade, ou seja, era dele, ele já era assim, né, ajudando o próximo, e onde ele ia, em qualquer religião que estava, ele tentava ajudar o próximo. E quando ele leu o livro dos espíritos, ele se apaixonou, né, porque o tio dele emprestou para ele o livro, ele chegou, né, diz a história, que no mesmo dia que ele terminou de ler o livro, né? Ele pegou a roupinha dele ali, quando ele servia a igreja, ele foi até a igreja e entregou para o padre. Aí ele entregou para o padre e falou assim: olha, não, vou mudar de fé, vou mudar de religião, porque o meu coração não está mais aqui. Né? Então, né, eu estou aqui entregando os materiais que a igreja tinha emprestado para ele. E foi uma perda, né? Porque, imagina, né? Né? Ele ajudava muito a comunidade. E de certa forma, ele não deixou de ajudar, porque a comunidade era a mesma, as pessoas, a população era a mesma. Aí o padre ficou até preocupado com ele. O padre ele ficou preocupado com ele e falou assim: olha, eu vou conversar com a sua mãe. Aí conversou com a mãe dele, e aí a mãe dele foi conversar com ele. Falou assim: olha, o padre veio conversar comigo, falou que você virou espírita, e até, né, se hoje nós já temos muito preconceito, imagina antigamente, onde não tinha as informações, né, as pessoas ainda, era ainda muito, né, tanto que a mãe fala, essa religião que mexe com o espírito, né, enfim, a mãe ficou muito preocupada. Aí ele sentou, a mãe falou: mãe, vamos, né, senta aqui que eu vou conversar com você. A mãe dele era muito simples, era uma senhora que não sabia ler, analfabeta, e aí ele não, lógico, não podia entregar o livro para ela, mas ele contou, né, ele teve a grandeza de espírito de dar uma aula para a mãe dele, como se fosse um ege, uma tarde toda. Aí a mãe se convenceu. Aí a mãe se tornou espírita também ali no final né, no final da tarde ali, e a família foram aos poucos saindo né, foram aos poucos saindo os irmãos depois, a maioria, né, não todos, pelo menos que diz ali, que viraram espíritas também, devido ao exemplo dele. E a mãe dele tinha uma, uma doença que até então não era, ninguém tinha achado cura, né? Que ela sofria de desmaio, né? Um sono muito confuso, muito sofrimento psicológico para a mãe dele. E depois que ele começa, né, a trabalhar junto com o Bezerra de Menezes, lógico, né, Bezerra de Menezes, né, já no mundo espiritual, e os dois, ele começa o próprio Bezerra de Menezes cura a mãe dele. Né? Na verdade, o problema que ela tinha, a enfermidade que ela tinha, vinha de um processo obsessivo muito gravoso, né, que a fazia passar mal, até o desmaios, até esses comportamentos físicos. Então, foi mais uma prova, tanto para ele como para a mãe dele, que o mundo espiritual existe e que ele podia trabalhar. Então, através
da mãe dele, né, de todo esse processo que ele sofreu, experimentou, né, e a emoção que ele sentiu, ele se tornou espírita e trabalhou, né, aí que veio, né, depois que veio esse compromisso mediúnico dele, e esse, né, e essa forma diferente, né, e como Allan Kardec disse, é muito raro a gente encontrar médiuns que conseguem, né, estar ao mesmo tempo em dois lugares, né, mas é um grande exemplo, né, no Brasil, inclusive, um médium brasileiro que tinha, né, que conseguia, né, quantos benefícios, né, imagina quantas crianças que ele fez o parto, né, porque a gente contou um caso, né, quando a gente vai ler a biografia, né, o texto sobre o próprio Eurípides, a gente vai saber que isso era direto, né, era vários partos, ele como se ele fosse o parteiro da própria cidade e região ali, né, então todo mundo queria fazer, né, porque era seguro, inclusive, e era comum, né, as pessoas começaram a aceitar esse fenômeno como comum, né? Então, né, logo ele volta, né? Então, só que infelizmente, né, o Eurípides acho que só viveu 38 ou 37 anos, não me lembro. Né, acho que ele foi vitimado pela gripe espanhola, alguma coisa assim. E ele, né, viveu muito pouco tempo, né, se a gente for comparar com, né, lógico, né, com, né, como nós temos hoje, mas ele viveu intensamente, né, e trouxe para a gente muito das informações que o Allan Kardec está nos trazendo aqui no capítulo 7, casa, né, com o que o Eurípides viveu, né, ele é um exemplo vivo, foi um exemplo vivo desse tipo de fenômeno. Alguma pergunta, pessoal? Dá para entender mais ou menos com essas historinhas, né, do próprio ele, né, o Eurípides traz ele, né, dá para sair um pouco do conceito e vir para um exemplo de como ele, né, de como que ele viveu isso. Alguma dúvida, pessoal, ainda de como que se processa esse fenômeno? O próximo tema, pessoal, vai ser acho que não vai dar tempo de a gente começar hoje, tá? Então, olha que outros, o Gabriel Delany, ó, né, ele também trabalhou, né, existe a alma imortal, ele também fala bastante, né, ele traz casos de exemplo, lembra que o Eurípides fazia partos, lavava a mão, conversava, né, ele fala, né, o Gabriel Delany, muito antes, né, traz histórias também para a gente na obra de médiums, né, que conseguiam primeiro se expandir, se emancipar, se materializar e ainda operar objetos, né, até mesmo de beber a água. E aí o Allan Kardec ele faz uma pergunta, né? Aonde que fica, né? O Gabriel Delany também, aonde que fica, por exemplo, a água, né? Já que o corpo, né? Logo depois que cessa o fenômeno, o corpo desaparece. Aonde que fica a água que ele bebeu, a comida que ele pode ter tomado, o café que ele pode ter tomado? Também desaparece, tá? Até porque quando ele vai se materializar, ele não vai se materializar, ele vai se materializar na forma. Então, como diz o Delany, o Kardec, por exemplo, dá para a gente abraçar essa alma materializada, dá para sentir o cheiro dela, dá para sentir o calor, mas ela não vai ter sangue, ela não vai ter órgãos, ela não vai ter, não vai ser igual exatamente como o nosso corpo físico, exatamente como o corpo físico que se encontra ali, ou dormindo, ou sentado na mesa, né, ou em cima do cavalo, como era a história dele, como era a história dele mesmo, né, então assim, não vai ser exatamente, tá, somente a forma que está materializada, só que como o nosso perispírito, né, ele é matéria também, ele também tem luz, ele também tem calor, então dá para a gente sentir, né, e tocar, né, ele é tangível. Então, por isso que a gente consegue, por isso que a gente fala que eles são no material, mas ele não está exatamente como o corpo físico, apesar dele conseguir bater na porta, apesar dele conseguir beber a água, tomar o café, entende? Então, ele até toma,
mas essa água, esse café, essa comida não vai para um estômago espiritual, por exemplo, até porque isso não existe, tá? Então, a alma, né, depois que cessou o fenômeno, essa matéria, né, como diz Allan Kardec, como fosse um vapor, ela desaparece também. Tá? Então, quem é realmente material, que tem todos os órgãos e consegue processar os alimentos, aí é o corpo físico. Então, assim, nós temos uma impressão, né? Nós temos uma impressão de que eles que está todo ali, tem um coração batendo, tem um pulmão, tem um estômago, não tem, tá? É só a forma. Dá pra gente, por exemplo, até abraçar, né? A gente tem até a sensação de estar tocando no corpo físico, mas não é. Tá? Ali não é um corpo físico, ali é uma condensação do perispírito, daquele espírito ali, que provocou, que possibilitou a materialização. Tá? Mas isso não quer dizer, tá? Apesar dele produzir alguns fenômenos semelhantes, como a gente falou, né? Pegar um copo, fazer um parto, né? Fazer coisas que nós encarnados, com o nosso espírito, consegue fazer, né? Isso não quer dizer que ele tem exatamente, né? Porque ele se materializou, que ele vai materializar todos os outros órgãos, né? Um estômago, um coração, um pulmão, como a gente disse. Então é importante a gente ter isso de forma bem clara, bem evidente, quando o Kardec frisa isso para a gente também, tá? Então, ele some depois, né? Se ele tivesse um órgão, tudo, não teria como, né? É como se ele criasse, né? É como se ele criasse um outro corpo, né? Então não é uma criação de um terceiro corpo, de um outro corpo, né? É apenas o seu espírito que se tornou ali visível e tangível e supermaterial. Mas depois, quando cessa o fenômeno, esse fenômeno se encerra e ele, né, como diz Allan Kardec, como fosse um vapor, ele some, ele some, a gente como se, nossa, pensei que a pessoa estava aqui, do nada ela sumiu. Né? Mais ou menos essa impressão que a gente tem. Que era o que as histórias do próprio Eurípides, né? Ele sumia, depois ele voltava, ali como ele voltou aí sim, com o corpo dele, né? Com o cavalo, para tomar um café. E aí a mãe da criança falou assim, você esteve agora há pouco, como que você foi embora e voltou ao mesmo tempo? Então, né? Então, um período tão curto, assim, né? De tempo, de espaço. Aí ele explicava, né? Então, de tanto ele explicar, que foi tornando comum o fenômeno em Sacramento, né? No caso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Deu para ficar mais fácil a explicação do fenômeno de bicorporidade? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Teve alguma coisa no Sim. chat, Zé? Acho que não, né? Não teve. Fiquei acompanhando, não teve não, certo. Ana. Tá certo. Pessoal, é isso. Falta 1 minuto, né, para a gente terminar. Então, na próxima semana a gente termina. Vamos atrasar um pouquinho ali a nossa programação, mas não tem nenhum problema. A gente termina, né? Agora vamos mudar de fenômeno, né? Né, falamos do mais difícil, né? Esse é o mais difícil, né? Depois vamos falar da transfiguração, que também tem a ver com o perispírito. Lembra? Não tem como a gente estudar nenhum tipo de fenômeno sem falar nele, sem passar pelo perispírito. Então, todos estão, assim, eu recomendo, quem não leu ainda o capítulo 7, leia, que a gente possa, na próxima semana, encerrar de forma mais tranquila. Tá certo? Se ninguém tiver mais nenhum comentário, quem gostaria de fazer a oração final? Vamos ver aqui, quem está online aqui? Que gostaria de fazer? Janete, você quer fazer para gente? Oi, Ana. Tudo bom? Tudo, vamos fazer então. Tá certo. Vamos levar o nosso pensamento nesse momento e agradecer ao nosso Pai Celestial, né, por ter nos proporcionado esta aula, esse aprendizado, estarmos aqui junto, dos nossos instrutores, né, se disponibilizarem para falar conosco temas às vezes meio difíceis de entendimento, né, e se aprimoram tanto para vir dar essa aula para a gente. A nossa gratidão imensa por tudo isso.
Pedir a Deus que nós tenhamos também uma boa noite e que amanhã e esta semana seja uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Seja. Obrigada, Janete. Imagina. Obrigada, boa noite pessoal. a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa ótima noite, até semana. mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.